diz em espanhol, para compartilhar com os colegas esse conhecimento para um provimento jurisdicional de melhor qualidade. São muitos os equívocos históricos da magistratura, não só no Brasil, como em vários outros países. Há várias questões não declaradas de cunho geopolítico, de ciência política, antropologia, sociológico, e que passam pelo processo eletrônico, pela gestão eletrônica, pela administração do saber em relação aos povos. Neste momento, é assustador verificar que nós vivemos um momento que as novas tecnologias suplantam a legislação, como na questão do comércio eletrônico, que nós temos que julgar e não tem uma legislação disponível, como quando nós vemos os processualistas. Eu sou do Instituto Brasileiro de Direito Processual, minha pesquisa no pós-doutorado foi na área de processo eletrônico e os princípios constitucionais e a garantia do acesso à justiça, enfim, uma visão de direitos humanos, é ver que o sapato velho do modelo de processo civil, penal e quiçá laboral, construído com a pena de ganso, o tinteiro, depois com a máquina de escrever, que o judiciário levou 20 anos para aceitar, porque dizia que a sentença tinha que ser de próprio punho do magistrado, com as cortes anulando quando a gente tirava xerox da decisão e só punha o nome da parte porque era a mesma coisa, com princípios que são uma falácia e um sofisma, porque está tudo na memória do computador para você julgar, e não querer utilizar os novos recursos como inteligência artificial, processamento. Nós não temos um processo eletrônico, nós temos um xerox eletrônico, uma cópia eletrônica. Nós teremos um processo eletrônico quando do seu escritório o advogado mandar por e-mail criptografado um peditório que automaticamente é distribuído, que automaticamente expede uma citação, que automaticamente encaminha para o juiz sem precisar do escrivão. Nós vamos fazer justiça quando nós tivermos um processo de execução penal que automaticamente faça o cálculo dos benefícios e da pena e mande para o juiz, para o Ministério Público, e deixamos a mentira, quer dizer, olha, eu preciso de um parecer, de um laudo psiquiátrico para ver a evolução do regime, que você sabe que o funcionário bate e alguém assina. O processo sempre foi usado, como o grande jurista italiano diz, a questão dos direitos humanos não é proclamar os direitos humanos, a questão é garantir que eles sejam aplicados. E para garantir que o processo eletrônico venha aplicar o acesso à justiça, a pronta prestação jurisdicional, a transparência, precisa quebrar todos esses princípios que foram utilizados. Eu escrevi, na comemoração dos 50 anos do Instituto Brasileiro de Direito Processual, me convidaram para escrever um capítulo. E eu me louvo na qualidade de ser um livro pensador. Eu não me filio a nenhuma escola, eu caminho sozinho ao vento e construí a minha vida. E eu escrevi sobre o princípio da oralidade, dizendo que aquilo é mentira. O princípio da oralidade só gerou corrupção. Porque na época medieval, os juízes, como não tinha prova do que foi decidido, eles levavam uma graninha e decidiam do jeito que interessava. E isso está provado historicamente. Então, se nós temos uma tecnologia com gravação de imagem e de som, e que corresponde a todos os princípios da imediação, que é você ter a sensação de como a pessoa se expressou, sem um equívoco na modificação de que quando o juiz dita, você está alterando a verdade que a parte expressou. Eu digo para os senhores, eu nasci paulista, sou paranaense porque ganhei o título de cidadania do município de Ponta Grossa, o que muito me honra. Mas quando eu fui ser juiz em Pinhão, Pitanga, eu não sabia do que eles estavam falando. Eu não tinha a menor noção. Eu fui ser juiz em Pitanga, o sujeito entrou no gabinete, doutor, eu estou com um problema. Eu troquei uma égua e 3 marronzinhos. Eu fiz um brique de uma égua, eu não sabia o que era brique e não sabia o que era marronzinho. Não era o português usual da região onde eu nasci. Daí, alguém com a experiência vai decidir. É óbvio que quando eu fui ditar depois do depoimento, eu tentei cobrir o português. E eu já alterei a verdade.
Se nós fôssemos interpretar isso, estrito senso, o artigo 209 do Código Penal é alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes. Em tese, eu pratiquei um crime. O juiz pratica um crime porque ele distorce o que a pessoa disse, a emoção, a realidade, a intenção do que ele está falando. E nós somos avessos à tecnologia da gravação. Nós não, digo a grande maioria. Nós somos avessos à questão online. O ano passado, o ano retrasado, eu fiz uma experiência, o Osmar que me ajuda, e muito interessante. Eu fiz um projeto sofisticado e fui finalista no CNJ e fui finalista no Prêmio Inovário, sobre a conciliação eletrônica em segunda instância. Era só ligar o Skype e cadastrar os 2 advogados. E eu faço no meu gabinete. Por que um advogado da Paraíba não pode fazer uma sustentação oral eletrônica pelo Skype quando tem uma sessão no Tribunal de Justiça? Aonde está a igualdade, a paridade de armas que a Constituição Federal assegura, se o advogado lá de Foz do Iguaçu, para falarmos no estado onde nós nos encontramos, tem uma causa lá de 10 mil reais de valor, se ele vai vir aqui de carro, perder o dia para fazer uma ostentação na turma recursal única que nós temos no nosso estado, ele não virá fazer essa sustentação oral aqui. Acabou a paridade de arma. Então, uma outra questão que eu não ouvi esta tarde. Eu fui a Portugal no Sindicato dos Juízes de Direito, que são meus amigos, posso assim dizer, que são membros da escola. O presidente é do Conselho Deliberativo e o vice-presidente do Sindicato dos Juízes Portugueses estavam no Conselho Pedagógico. Eu falei, e como é que é o processo eletrônico aqui? O que redundou para os juízes? Eu não quero saber só a questão do processo eletrônico. Ele falou, doutor, é uma desgraça. Eu falei, mas por que é uma desgraça? Aumentou em 115% o trabalho dos juízes. O que está acontecendo no Brasil? Eu não ouvi falar do juiz. Eu sou juiz há 26 anos. Nunca ninguém me pesquisou quais são os meus problemas. Os 2 colegas falaram muito bem. Eu nunca recebi treinamento. Eu sou um autodidata que usava um MSX em 1986, quando entrei na magistratura, e eu desenvolvi o meu software. Daí ninguém entendia, porque em um dia, trabalhando um dia por semana, eu produzia mais que os colegas que trabalhavam que nem louco. Mas eu ia lá, fiz o meu software, 10, cifrão, print, não sei o que lá. Se alguém que veio usar o Basic, lembra, né? Como era, interrogação, puta, eu ia um dia lá, despachava tudo e ficava escrevendo artigo, livro, enchendo a paciência dos outros. Eu não tinha o que fazer. Por quê? Porque eu implementava naquela época aquela tecnologia e dizia, não, tem 3 mil processos, mas 3 mil processos eu toco com o pé nas costas. Faz 6 anos que eu estou no Tribunal de Justiça. Não vou dizer o processo todo mês, mas eu sou o desembargador mais produtivo do tribunal há 6 anos. Vocês podem pegar todas as estatísticas. Porque eu uso os recursos que a tecnologia me deu, colocou à disposição. Há muito tempo eu vinha defendendo uma numeração única. Eu defendi aqui no meu tribunal, ninguém dava bola para mim. Eu fiz uma representação no CNJ. Daí veio a obrigação de ter veio a ideia da numeração. Não é um privilégio meu, muita gente defendeu, mas eu escrevi e isso está documentado. O que eu quero dizer para os senhores? Precisa ter uma uniformidade. Sexta-feira eu presidi uma mesa em Brasília, vou falar, é uma instituição privada, mas não tem problema, na UniCeub, 2 professoras eu vou usar como exemplo, da Universidade de Barcelona, vieram ao nosso convite, nós transmitimos online, falar sobre objeção de consciência. E eu dizia que o maior exemplo de objeção de consciência que eu conheço na história do Brasil, deve existir outros, mas que eu conheço, ocorreu no governo Getúlio Vargas. Quando ele mandou à França, em França pesquisaram um infectologista e disseram, olha, um dos maiores do mundo está no Brasil, Oswaldo Cruz. E ele instituiu o Instituto Manguinhos e mandou desenvolver a vacina da varíola. Quando desenvolvida a vacina da varíola, veio os direitos do cidadão. Eu não vou tomar injeção. Eu não quero tomar injeção, não vou tomar vacina. Ele mandou a polícia baixar a borracha das pessoas. Eles viravam no Rio de Janeiro as ambulâncias e tocavam fogo nas ambulâncias.
E o Getúlio, que era um estadista, o que falta hoje, o estadista, que o estadista ele pode estar no Poder Judiciário, pode estar no Executivo e pode estar no Legislativo. Não. O problema da varíola é um problema endêmico gravíssimo. Eu, quando eu nasci, minha mãe estava com varíola. Eu poderia ter nascido cego. Eu nunca fui amamentado pela minha mãe por causa desse problema. Isso, depois de adulto, você vai descobrir os problemas psicológicos que isso lhe causa. É incrível, né? Porque você não tem noção, você nem sabe disso. O Getúlio mandou fazer a vacina. Hoje o Brasil tem 0 casos de varíola. Eu penso que o processo eletrônico vive esse momento. Ou o CNJ pega à mão a responsabilidade de mudar a história do processo, cria comissões para criar um processo eletrônico civil, mas um processo eletrônico, que você manda a petição, que despacha, assume o que é embrionário no Tribunal Regional do Trabalho. E eu posso dizer de cátedra, porque fui eu que levei o projeto do TRT do Paraná, junto com o desembargador Jorge Vargas, mas a meu convite, através do Birajara Carlos Mendes, que é meu amigo há 20 anos, fui eu que levei ele para o mestrado. Você vê essas relações que acabam se dando, e conheço tanto o EGAB como o processo eletrônico, como o Projeto Fidelis. O Projeto Fidelis nós levamos para vários países. O doutor Sérgio, do seu tribunal, por a nossa escola, está sendo como professor do curso de especialização na Universidade de Coimbra. Vocês precisam conhecer o que nós estamos fazendo. O professor Ubirajara Carlos Mendes apresentou para todos os presidentes de cortes regionais o EGAB. Desliga. É o meu. Eu estive agora recentemente no Paraguai, que quer o processo eletrônico. E eu me comprometi. Está vindo aqui o ex-presidente da Suprema Corte do Peru, estará em outubro. Eu estive reunido com 3 conselheiros do CNJ na semana próxima passada, para pedir a formulação do convite. Vários países estão interessados. Mas precisa analisar o processo eletrônico sob o prisma do acesso à justiça, dos princípios constitucionais e romper. Eu brinco às vezes que o processualista não devia dar palpite em processo eletrônico, porque tudo que ele estudou só atrapalha. Nós estamos no... É mais ou menos você fazer uma pesquisa de mercado para quem nunca viu se ele queria celular. Hoje nós não vivemos sem ele, né? Se vocês querem o telefone celular, não. Daí pior, hoje os processualistas são meus amigos, né? Eu vou ser linchado. Eles pegam o processo do telefone agora não pode falar mais negro, né, Osmar? Aquele afro, aquele telefone preto, lembra que existia? Mas o da manivela. Então, os princípios da operacionalidade daquele processo para o processo eletrônico. E isso não existe, gente. Nós temos uma tecnologia nova. Está aqui o Osmar, que é o maior paradigma nosso. A escola não tem dinheiro, não tem recursos. O Osmar colocou... Nós estamos no ar em 19 países, não é, Osmar? Transmitindo. Nós temos feito um milagre aqui. Mas você tem que quebrar o paradigma. E eu brinco com as coisas pelo seguinte. Eu estava uma vez numa reunião de direitos humanos e isso junta à questão que nós estamos falando. E eu presidi uma mesa sobre preconceito Então existiam prostitutas, homossexuais, aquelas questões de gênero. E eu disse, senhores, eu sou gordo. Ninguém sabe mais de preconceito do que eu. Ninguém faz roupa bonita para mim. Dá muito mais trabalho para arrumar uma namorada bonita, porque elas gostam dos magrinhos. Não cabe no banco do avião, etc. Eu tenho que lutar por outros paradigmas. O processo, nesse momento, precisa disso. Precisa tirar esse pessoal que está pensando o processo eletrônico no modelo antigo para trazer o processo para o modelo novo, com as novas tecnologias. Se nós, na escola, continuássemos pensando, quando nós dissemos, olha, nós não temos recurso, daí diziam para nós, precisa comprar uma câmera de televisão, precisa comprar isso. Não, nós temos alguém que patrocinou alguma coisa. Nós chamamos alguém que conhece. Eu vou até fazer uma homenagem de público, porque esse milagre eletrônico que está acontecendo hoje deve ao Osmar. Ele que pegou e encampou a ideia e nós estamos transformando. Eu acredito que no processo eletrônico vai funcionar com princípios de simplicidade.
Não adianta essa discussão dos novos princípios ou dos princípios antigos, não existe. Nós temos uma tecnologia totalmente nova disponível que não vai se adequar aos princípios do processo. Quer dizer, há uma perda de qualidade enorme. Nós vamos pegar o telefone celular, eu diria mais, nós vamos querer usar de novo. Praticamente, a tecnologia é disponível, o software é disponível no computador para um processo como se fosse uma máquina de xerox sofisticada. Nós temos que repensar isso. E quando repensar isso, tem que passar por questões antropológicas, filosóficas, sociológicas e econômicas profundas. Porque, como diz este grande filósofo italiano que todos conhecem, por isso que eu não vou citar o nome, que fala de direitos humanos, ele diz: não basta proclamar direitos, nós temos que assegurar direitos. Para assegurar direitos, como prestação jurisdicional expedita, como transparência, eu poderia ficar horas falando aqui para os senhores pelas ideias pelas quais eu defendo. Primeiro, o processo tem que ser público, como é na Argentina, está tudo na internet. Principalmente as questões que envolvem o homem público. Por quê? Para que desse país um dia chegue o Instituto do Amigos Curiae. Se alguém tem prova, se alguém tem legitimidade, essa pessoa pode entrar no processo e ser assistente. Um caso de improbidade administrativa é um caso contra a nação. É extremamente curioso que um presidente que foi cassado é o presidente da comissão que vai analisar o problema do que é segredo e o que não é segredo nesse país. Talvez não tenha ninguém mais nesse país que queira que as coisas não sejam transparentes do que esse presidente da República que foi cassado. Esse é o país do sofisma, das contradições, das aparências, onde os estamentos sociais são mais claros do que na Índia, onde pela primeira vez a história oferece uma pequena oportunidade de emancipação social, onde se defende o ensino público e gratuito, mas 92% da população universitária está na instituição privada. O senhor me perdoe, mas como eu sou o último, eu vou falar à vontade. Eles estão e a esquerda defende. Eu estava numa formatura em Ponta Grossa e estava um vereador. Eu vou falar isso. Eu tenho dificuldade de ser politicamente correto, porque eu não julgo politicamente correto. Aliás, eu julgo ao contrário, né, Osmar? E os meus acordos têm até corrido o Brasil por causa disso, né? Eu acho que o politicamente correto não é inteligente. Você tem que discutir os problemas de frente. Nós estamos vivendo esse momento de quebrar isso, de ter a oportunidade de ter um processo eletrônico com uma nova tecnologia. Precisa mudar, precisa trazer para dentro do processo civil o recurso de envio para o judicial que existe na União Europeia. Não é possível que o STJ escolha qual recurso que vai ser repetitivo. Precisa mudar. Por que uma questão de direitos humanos na Corte de Direitos Humanos da América Latina só pode ir lá se vai para uma comissão? Na Europa, qualquer um pede pela internet para a Corte de Estrasburgo. Isso tem que mudar. A transparência interessa para a nação, muda. O Paraná viveu uma revolução. As pessoas não se dão conta da importância porque a Gazeta do Povo, através de alguns repórteres, entre eles a Kátia Bembate, levou a público tudo o que acontecia na Assembleia Legislativa. E já estão mais quietos. Isso tinha que continuar na internet, continuar a discussão. Quando começar o processo, está publicado na internet, e quem quiser ir lá com Amigos Curiae. O processo pode ser um veículo de emancipação, mas precisa que sejam formados grupos de estudos com urgência, para discutir, por exemplo, a questão do EGAB, do gabinete eletrônico. Precisa que quando chegar o processo para o juiz julgar, o relatório já vem pronto, porque durante todo o processamento, todo o procedimento do processo já ficou registrado. O juiz digitou um número, sai a qualificação das partes.
O juiz é o funcionário com a melhor remuneração dentro do Estado, porque se supõe que ele tem um alto padrão ético e de conhecimento para decidir sobre, não poucas vezes, sobre a vida, sobre a liberdade e sobre o patrimônio das pessoas. Ele não é pago também para ficar escrevendo qualificação de parte, nem para fazer um relatório de algo que ele sabe. Ele é pago para decidir, como é na Alemanha, que tem um juiz auxiliar e o juiz que decide. E ele precisa estar bem para decidir. Eu sou presidente de uma Câmara no Tribunal de Justiça do Paraná, onde nós decidimos alienação fiduciária, arrendamento mercantil e algumas outras questões correlatas. E decidimos recuperação judicial e falência. É óbvio que um processo de falência tem mais complexidade do que 100 casos de alienação fiduciária repetitiva. É óbvio que eu pego um caso, eu já decidi que as coisas legislatórias, que levou à quebra de uma empresa com mais de 2.000 funcionários. Não existe essa imbecilidade construída historicamente que tem que tratar iguais. Como dizia Rui Barbosa, você trata igualmente os iguais, os desiguais você trata desigualmente. E um caso que é igual, é justo que você tenha um software de julgamento que traga para você, você já decidiu 5.000 vezes. É como um caso em que é a ré Petrobras. Pronto, depois ela me processa, não tem problema. São 12.000 casos iguais, com um acordo de 48 páginas, gastando papel, tempo, enchendo o saco da gente. Se esse país adotasse que o juiz, por exemplo, relator, manda para o STJ, ele decide um recurso de reenvio para o judiciário, diz, olha, isso daqui decide assim, quando viesse eu podia decidir por ementa. Mas quando que as pessoas vão se sensibilizar para isso? Que isso é perda de tempo, isso é burrice. Isso é gastar o dinheiro do contribuinte à toa. E para quem gosta de salário, eu falo com meus colegas, vai ter que ter tanto juiz nesse país com o progresso econômico, que vai ser igual aos professores. O Estado não tem como pagar. Seja inteligente, preserve o seu salário. Partam para um processo eletrônico em que as coisas sejam decididas e você vai julgar, que não vai ter. O meu tribunal tem 120 desembargadores, 50 substitutos 50 segundo grau, tem não sei quantos assessores. Que Estado que aguenta pagar isso? Não aguenta. Quer dizer, se você quer preservar o seu salário, né, aprenda a usar um computador, dê um treinamento, porque e você vê, eu não vou falar do meu tribunal agora, mas você vê desembargadores, magistrados, pessoas com alta formação, de um nível ético fantástico e que não são, que são avessos ao computador. Essas pessoas sofrem e ficam doentes, porque dela vê um piá que está chegando ali agora, o substituto segundo grau, que produz 5 vezes mais do que ele, e que quando não melhor, porque sabe fazer uma pesquisa mais rápida e mais eficiente do que ele ali, abrindo página de livro, mandando buscar livro na biblioteca, etc. Quem dá treinamento para esses desembargadores? Eu adoro a ministra Helena Calmon por várias questões, mas cadê a corregedoria do CNJ para dar treinamento para alguém? Para mandar dar treinamento? Para queimar os paradigmas? Eu tenho o melhor computador lá que existe, eu tenho lá no meu gabinete, só que na internet não funciona. Eu trabalho em casa, porque eu botei uma internet dedicada. Não, os Osmar que cuida de tudo também. O Osmar é que deu um filho, um anjo da guarda. E se brigar, eu ligo para ele e xingo ele, porque a culpa é dele. Mas vocês entenderam? Às vezes os problemas são simples para resolver, para melhorar a qualidade da prestação judicional. Mas nós estamos vivendo um impasse histórico. Nós estamos com um Código de Processo Civil no Congresso Nacional que não trata do processo eletrônico. E que os princípios que estão lá naquele processo são avessos ao processo eletrônico. Nós poderíamos caminhar muito. Como desembargador, como juiz há 26 anos, eu clamo de público aos senhores. O doutor Birajara Carlos Beiro, desembargador do vosso tribunal, esteve jantando comigo em Brasília semana passada, foi lá para jantar comigo. Ele prometeu que em 6 meses tem um projeto de uma sentença eletrônica portável, porque também o seu tribunal não é portável lá, o sistema do seu tribunal.